O que está acontecendo para que os bancos dos Estados Unidos estarem quebrando? Será que teremos uma nova crise de 2008? Se você ainda não viu, o Silicon Valley Bank, 16º maior banco dos Estados Unidos e especializados em startups e tecnologia, veio a falir. E logo na sequência, o Signature Bank, um banco especializado em criptomoedas, também faliu, causando uma enorme inquietação no mercado. Muita gente que viveu a crise de 2008 está preocupada com uma nova crise mundial, pois desde aquela época o sistema bancário mundial parece muito fragilizado. Mas antes de eu te explicar o que está acontecendo atualmente e o porquê dos bancos SVB e Signature quebraram, você sabe exatamente como que um banco pode quebrar? Bom, basicamente o banco pode quebrar por dois motivos: pela iliquidez e pela insolvência. Quebrar pela liquidez significa que o banco criou depósitos à vista de curto prazo a fim de se financiar e logo em seguida investiu em ativos de longo prazo. Esse movimento é conhecido como descasamento de prazo. Logo, um banco fica sob risco de liquidez, pois se houver um resgate em massa, ele não consegue suprir a demanda. Aí então o banco tem que investir aqueles ativos de longo prazo a um preço muito menor do que conseguiria, e dependendo de como vai ser esse resgate em massa, nem mesmo fazendo essas vendas de ativos ele consegue suprir a demanda. E dessa maneira o banco quebra. A outra forma de quebrar é pela insolvência, que é quando os ativos do banco passam a ser muito menores que os passivos dele. Dessa maneira, o patrimônio líquido do banco fica negativo. E isso pode acontecer não só com o banco, mas com empresas normais também. Quando uma operação não está dando resultado e os ativos começam a diminuir e em um determinado momento passam a ser menores que os passivos, então o patrimônio líquido começa a ser negativo e a empresa vem a falir. No caso, por exemplo, do Silicon Valley Bank, houve um resgate em massa dentro desse banco e ele não conseguiu, mesmo vendendo os ativos, honrar com esse resgate. E por isso que ele veio a falir. Agora, para você entender como o Silicon Valley Bank chegou nessa situação, primeiro você precisa entender como funciona a regulação bancária mundial. Muita gente não sabe, mas existe uma regulação internacional que é conhecida como Acordos de Basileia. Esses acordos datam da década de 80 e são estipulados pelo Banco Internacional de Compensações, ou simplesmente Banco de Basileia. Os Acordos de Basileia propôs uma série de exigências de capitais que devem e são seguidos pela maioria dos bancos centrais, que impõem esses sistemas aos seus respectivos países, como o Brasil e os Estados Unidos, por exemplo. Desde a década de 80 nós tivemos 3 acordos, sendo o último proposto logo após a crise de 2008. Então, como você pode deduzir, os acordos existem antes mesmo da crise de 2008. Só que eles não foram capazes de prever essa crise e muito menos de evitar que os bancos quebrassem atualmente. O maior problema desses acordos de Basileia está justamente na exigência de capital, pois ela é ponderada pelo risco. Por exemplo, um banco pode ter uma carteira com diversos ativos, como empréstimos, financiamento imobiliário e dívida pública. Então, cada ativo tem um risco diferente atrelado a ele. E dessa maneira, a exigência de capital, que é o capital necessário caso um desses ativos dê prejuízo, é diferente. Só que, para algum desses ativos, como dívida pública AAA, ou seja, dívida pública de países desenvolvidos como os Estados Unidos, países da Europa e países da Ásia, a exigência de capital é zero, pois é considerado como risco zero. Então, se um banco investe em dívida pública AAA, ele não tem exigência nenhuma de capital para ser guardado caso esses ativos deem prejuízo. Lembrando que a Grécia era considerada AAA até quebrar em 2011, ou seja, o banco que investia na dívida pública desse país não era necessário guardar nenhum capital. Como eu disse antes, o capital é necessário para que, se o banco perder algum valor com algum ativo, ele consiga absorver essa perda. Apesar deles aumentarem a exigência de risco pós-crise de 2008, eles mantiveram esse ponderamento de risco. E esse ponderamento de risco para a dívida pública AAA vale para todos os prazos. Ou seja, uma dívida pública dos Estados Unidos, por exemplo, de 3 anos e 30 anos, tem o mesmo ponderamento de risco. Então, toda essa estrutura de dívida pública AAA ser considerado ponderamento de risco zero e nenhuma exigência de capital foi o que contribuiu para que os bancos começassem a quebrar atualmente. O SVB, assim como outras instituições financeiras, mantinha os depósitos de clientes em títulos públicos e papéis lastreados em hipoteca, ou seja, uma renda fixa. Só que, assim como os títulos pré-fixados indexados à inflação, os títulos americanos
também sofrem com a marcação a mercado. Se você não entendeu o termo marcação a mercado que eu disse agora, eu vou deixar um card fixado aqui para explicar certinho como que funciona esse tipo de marcação. Só que o que acontece? Basicamente, quando os juros americanos sobem, o preço de mercado desses papéis cai. Então, se eles são vendidos antes do prazo, o investidor vai amargar o prejuízo. E foi exatamente o que aconteceu com o Silicon Valley Bank. Lembre-se que os juros dos Estados Unidos estão pressionados devido à política monetária do Federal Reserve. Eles vêm aumentando as taxas de juros consecutivamente para tentar controlar a inflação, pois passamos por uma pandemia, onde a produção foi estrangulada e o governo teve que imprimir dinheiro para dar auxílio para a população, causando essa inflação. O SVB tinha uma carteira de cliente muito concentrada em startups de tecnologia, que vem sofrendo com a alta dos juros e estão precisando de recursos. O aumento de saque, justamente no momento da venda antecipada de títulos públicos, teve um prejuízo que foi fatal para o banco. E algo semelhante ocorreu com o Silvergate, que também quebrou. Outro fator que confirma isso é se pegarmos o gráfico de prejuízos não realizados em valores imobiliários do SVB. Como você pode ver, a maior parte desses prejuízos não realizados veio por conta da marcação ao mercado de títulos públicos americanos de longo prazo. Então agora você entendeu como que funciona a regulação bancária, qual que é o problema dessas regulações e como que esses bancos quebraram? Vem a pergunta, será que essa crise vai se espalhar mundialmente? Bom, ainda é cedo para dizer que essa crise vai ser mundial, mas podemos ver que alguns bancos tradicionais já estão em crises, como a Credit Suisse, que foi comprada recentemente pela UBS, e o Deutsche Bank, que recentemente caiu mais de 15%. E sim, tudo leva a crer que pode ser sim uma crise sistemática. Uma vez que exigências de capital ponderada pelo risco de dívida pública AAA é zero, bancos como o SVB se posicionaram muito perigosamente em títulos públicos de longo prazo e marcados a mercado, pois obviamente eles não contavam com uma pandemia e com uma crise inflacionária mundial. Os países desenvolvidos estão aumentando suas taxas de juros a um patamar que há muito tempo não víamos, causando a crise e as falências que estamos vivenciando agora. Por outro lado, os bancos centrais estão mais espertos para a crise desse tipo, acionando protocolos de liquidez para resgate da economia muito mais rápido do que na crise de 2008. E é exatamente por esses motivos que é muito cedo para dizer se esse problema vai ser sistemático e vai se espalhar mundialmente. O fato é que ficou escancarado o erro da exigência de capital pelo Acordo de Basileia. E obviamente esperamos um novo acordo que cubra seriamente a exigência de capital para evitar crises futuras. Deixe o like se você gostou desse vídeo e se inscreva. E caso tenha dúvidas e sugestões, deixe aqui nos comentários que eu te respondo. Muito obrigado por chegar até aqui. Eu sou o Jonas Silva e esse é o Catarse Financeira.